professamos que confiamos em Deus, mas muitas vezes levamos deuses falsos como garantia caso Deus fale. É sobre isso que vamos conversar hoje. Pegue o seu cafezinho e vamos começar. Um parêntese aqui. No final deste vídeo, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. A forma como você responde essa pergunta pode trazer muito à luz coisas que você nem imaginava e dependendo do quão sincero você consegue responder essa pergunta, muita coisa na sua vida pode mudar. Porque quando a gente traz coisas à luz, a gente consegue se arrepender por aquilo e mudar o rumo do nosso caminho. Então vamos pro vídeo. Nos vídeos até aqui, eu tenho usado exemplos de personagens da Bíblia. E neste vídeo, eu vou usar um exemplo de uma personagem. Nesse caso, vai ser uma mulher, que vai ser a história de Raquel, a esposa de Jacó. Vamos começar lendo aqui em Gênesis 31:19, que diz assim: Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. É um pequeno trecho de uma história somente para dar ênfase. Vamos fazer um contexto, né? Jacó ele tinha decidido de deixar a terra de Raquel e da sua esposa Lia, do seu sogro Labão. Ele decidiu sair e encontra seu irmão Esaú. Só que nesse tempo que organiza tudo certinho. Tem outras coisas na Bíblia que fala sobre esse tempo de Jacó sair da casa do seu sogro Labão. A Bíblia relata a história de Raquel, que ela furtou os ídolos do seu pai, os ídolos da sua família. Naquele ponto, Raquel sabia muito bem quem era o Deus de Jacó. Com certeza ele sabia. A pergunta que fica é por que ela fez isso? Porque o que levou ela a ter essa atitude? Mesmo já conhecendo o Deus de Jacó. Pode ser que foi um caso de apólise espiritual, porque caso Deus fale, ela tem esses ídolos aí para quem ela poderia recorrer. Caso Deus não responda o que ela tanto buscava, ela tem outros planos B na vida dela, que pode ou não dar certo, mas é melhor andar seguro do que desprevenido. O que talvez Raquel não sabia era que Deus não era um Deus como uma apólice de seguro para nossos interesses pessoais, o nosso sucesso pessoal. Na verdade, ele é um interesse em si, é um interesse completo e não para o nosso interesse pessoal. Tá, mas você deve estar pensando, eu não vou roubar o ídolo de ninguém, eu não vou furtar as coisas de outra pessoa, ou percorrer, eu sou cristã, eu não vou ir para um curandeiro, por exemplo. Às vezes a gente acha que é isso, porque quando a gente estuda a história de Raquel, dá para entender que é algo tão distante que a gente não vai cometer esse erro que ela cometeu. Mas será mesmo? Quando as coisas não dão certo, quantos planos você tem? Se Deus não me respondeu o que eu tô querendo alcançar, então eu posso percorrer outro caminho. Se Deus não der aquilo que eu peço, eu sei como alcançá-lo, sabe? Então são coisas pequenas que a gente não percebe, mas que nós temos Deus muitas vezes e levamos outros ídolos na nossa vida como um caso de que se Deus falhar, eu tenho essa solução. No vídeo anterior, eu abordei de forma bem didática e também profunda como o nosso coração é inclinado a ídolos, como a gente pode saber realmente se somos idólatras ou não e como a gente pode se livrar desses ídolos. Se nosso coração é inclinado a ídolos, nós não estamos exentos de cometer os mesmos erros que Raquel cometeu, em tempos diferentes, em forma diferente, mas continua sendo o mesmo erro. Neste canal eu abordo o propósito no trabalho, o propósito no empreendimento. E eu sempre busco trazer exemplos de pessoas na Bíblia que possam nos ajudar como nós podemos encontrar propósito e cumprir o chamado de Deus mesmo no nosso ordinário, na liturgia do dia a dia. E um exemplo desse, que é muito famoso, esse tema, né, que eu abordo, é o jovem rico. Ele queria agradar a Deus, mas às vezes aquilo que poderia ser bom na nossa vida, como eu falei no vídeo anterior, se torna um ídolo. Ele tinha toda a vida certa, ele tinha conquistado status, conquistado riquezas. Será que esse versículo que Deus fala com o jovem rico é um versículo para a gente dizer não à riqueza, para a gente repudiar os ganhos materiais? No meu ver, não. Eu vejo mais como que a pergunta e o chamado que Deus fez, Jesus no caso, fez para aquele jovem rico, foi justamente para combater o ídolo dele. Por mais que ele tivesse
por boca, declarado que Deus é o mais importante, que ele ajuda os pobres, que ele cumpre tudo que os mandamentos de Deus pede, mas quando Deus toca naquilo que realmente é mais importante para a vida dele, que era suas posses e sua riqueza, ele não conseguiu deixar de mão, ele não conseguiu largar. Tanto assim que uma das formas para a gente definir quem são os ídolos na nossa vida, se a gente realmente está vivendo uma vida para adorar Deus, adorando o Deus verdadeiro, é saber se a gente perder algo, se a gente perder uma pessoa, se torna algo que a gente não consegue viver sem. Então, no caso do jovem rico, foi isso. Ele não conseguia viver sem aquilo. No caso de Raquel, ela não conseguia viver sem um plano B, caso Deus falhasse. Nessa época de Raquel, ela estava em busca de ser mãe. Se a gente estudar um pouco a história, né, antes de chegar a esse ponto, ela buscava ser mãe. Ela via que Deus abençoava sua irmã. Ela via que Deus abençoava e ela não tinha essa bênção de ser mãe. Então, caso Deus falhasse, ela levava os ídolos do pai dela, porque seria uma espécie de plano B na vida dela. E voltando agora para a história do jovem rico, outro problema que eu também vejo aqui, que eu acho muito interessante de ser abordado, é o fato de, mesmo ele dedicando a sua vida a fazer o que moralmente era certo, ele não abriu mão das conquistas. O que eu vejo nisso? Quando nós entendemos que tudo o que é nos dado, tudo que a gente conquista com nossas forças, não foi meramente as nossas forças em si. Vou falar de outro jeito. Tudo que a gente tem na nossa vida, tudo, até os pequenos detalhes, não foi porque nós somos mais poderosos e fortes, mais inteligentes, mas foi a graça e a misericórdia de Deus que nos foi dado. Ele tem sim para nos dar bênçãos, mas a gente precisa realmente reconhecer que essas bênçãos, mesmo que seja uma herança, como no caso dele, que veio de geração em geração, foi dado por Deus. Então, quando a gente entende que algo é dado por Deus, ele pode tomar e a gente vai ter a plena certeza e confiança de que estaremos bem sem aquilo, porque o centro da nossa vida é Deus. Entende? Então, quando a gente entende que mesmo sem as posses, mesmo, digamos assim, trazendo para o nosso âmbito, mesmo sem a empresa, mesmo sem o seu trabalho, mesmo as suas riquezas, o tanto que você conseguiu acumular, mesmo que tudo isso você perca, possa ser de um dia para a noite ou não, o seu coração continuará estando em paz, você continuará tendo Deus como centro da sua vida, porque você entendeu que foi dado por Deus, que foi por meio da graça. Quando eu entendi isso, eu vejo cada cliente que entra na minha empresa, que eu tenho uma empresa de agência, que é uma agência de marketing, quando eu vejo cada cliente entrando, mas foi uma campanha, porque a gente fez algumas ações de marketing, porque a gente fez network, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que Deus me deu inteligência, o suficiente, sabedoria e graça para que eu pudesse criar estratégias e atrair clientes para minha empresa. Até nisso, que é o meu trabalho, levar cliente para outras empresas, para outras pessoas, para outros negócios, até nisso eu consigo entender que foi Deus. Então, resumidamente, o jovem rico, ele não entendeu que foi Deus que deu aquilo. Então, se ele quisesse chegar à perfeição, né, como ele buscava, chegar à aceitação, ele precisava se livrar daquela idolatria que estava de forma muito sutil no seu coração, que para a sociedade, quando a gente lê esse versículo, nossa, como é que você vai dar tudo, sabe? Como é que você vai dar tudo que a sua família, geração em geração, conquistou? Quando a gente traz a visão espiritual do assunto, a gente vê realmente que o centro de tudo mesmo, é para onde o seu coração está inclinado. Se realmente era para Deus, a ponto de você perder tudo e mesmo assim ter a alegria de servi-lo, ou para as coisas ou para o mundo. No mundo do negócio, onde a gente pode cair nessa armadilha de ter planos B quando Deus não responde às nossas orações do jeito que a gente gostaria. No mundo dos negócios, a gente pode considerar dinheiro e estabilidade financeira a coisa mais importante, status e reconhecimento, relacionamentos, controle total sobre nossas vidas. O mundo enfrentou uma crise muito forte, que foi a de 1929. Eu falo assim, muito forte, uma crise, mas foram muitas outras crises, assim, o mundo sempre está em crise. Mas a de 1929, quando a Bolsa de Valores quebrou nos Estados Unidos, ali foi, como fala na Bahia, barril, foi pesado. Você via nos jornais o tanto de pessoas que se suicidaram, pessoas que perderam tudo de uma noite para o dia. O interessante disso, que eu fico impressionada, quando a gente tem
essa idolatria na nossa vida e a gente perde aquilo, a gente não considera que a nossa vida tem valor. A ponto dessas pessoas, sim, porque perdeu aquilo. Imagine também, né? Você perder tudo de uma noite para o dia. Aquelas pessoas encontraram o valor da sua vida naquilo, a ponto sem pensar duas vezes. Mesmo que você perca tudo, será que Deus já falhou? Será que Deus deixou de cumprir alguma coisa ou traiu alguém? Isso nós não vemos na Bíblia. O que nós vemos muitas vezes é a gente querer ir para um caminho, mas o que Deus tem é algo infinitamente mais, é algo infinitamente maior, como diz a Bíblia. Os pensamentos deles são maiores do que os nossos, mesmo quando as coisas não saiam do jeito que a gente gostaria. A nossa paz virá quando entendermos que Deus nunca falha, mesmo que Ele não responda do jeito que você gostaria. Então, não leve deuses falsos como garantia de caso Deus fale. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse conteúdo, eu chorei, porque o Espírito Santo de Deus me trouxe muitos momentos da minha vida em que realmente eu achava que não tinha saída nenhuma. Mas quando a gente supera aqueles momentos, a gente entende assim. Eu, particularmente, eu entendi o caminho dele para minha vida e dou graças por aqueles momentos. Desde quando a gente estava buscando de forma frenética uma solução para eu não perder a visão e outras pequenas coisas na minha vida. Mesmo no momento mais difícil, eu nunca deixei de ver a mão de Deus sobre mim. E quando passa aquele momento difícil, e quando a gente vem meditar, tudo que ele fez é algo realmente de se impressionar e como a gente pode chegar a ser egoísta, quando mesmo depois da gente entender e ver que Deus nunca falhou, mesmo assim a gente tem garantia. Levar coisas na nossa vida como garantia. Então isso é algo realmente triste. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, se não fosse a sua misericórdia, como a Bíblia fala, a nossa maldade nos consumiria. É triste porque tá ali, a palavra tá ali. Tudo que a gente precisa é confiar em Deus. É realmente ter fé nele. É tão importante isso que a própria Bíblia fala que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Como é que a gente agradaria? Agora, para finalizar, a pergunta que eu queria te fazer hoje: se você perdesse tudo hoje, tudo, a sua conta bancária, a sua empresa, a sua família, alguém muito importante, se você perdesse tudo, tudo mesmo que você conquistou, que você sonhou e coisas até que Deus te deu, se você perdesse isso, você continuaria amando Deus da mesma forma que você o amou quando recebeu essa bênção? Pense nisso. E o meu conselho para você, após de você refletir nesse conteúdo aqui, após de você refletir nessa pergunta que eu te fiz, é você encontrar o caráter de Deus na Bíblia, na sua palavra. É através da palavra que você encontra e você descobre quem é Deus. Não é através somente de se congregar, de você ir aos domingos para a igreja, ou de você servir a Deus full time todo o tempo, mas a única forma de você realmente conhecer a Deus é através da sua palavra. Que você consegue trazer isso para sua mente, para esse campo de batalha, e nos momentos mais difíceis da sua vida você vai estar bem fortalecido na palavra dele. Confie em Deus e sem planos alternativos, sem plano B, C, D, E, F. Deus é o seu plano A e continuará sendo o seu plano A porque ele não falha. Te vejo você no próximo vídeo.